pessoal, estamos aqui no Sushi Biz, eu, Diego Lobulo. Eu, Sasaki. Queremos agradecer a Tokyo Foods, a Kaori e também aqui o Rei das Ovas. Temos hoje a honra de ter aqui Ana da Brasel. Ana, prazer, bem-vindo ao programa. Prazer estar aqui, obrigada pelo convite. Bom, pessoal, a Brasel São Paulo, hoje a Ana é uma diretora executiva lá, responsável por toda a parte de comunicação, eventos, vai contar aí bastante coisa que eles vão fazer esse ano. Mas para quem não sabe, é uma associação aí que ajuda, de certa forma, né, Ana? Os bares, representa os bares, restaurantes, o food service como um todo. Na parte oriental e asiática tem diversos restaurantes aí japoneses, asiáticos, coreanos, chineses, né, Sasaki? Isso, tem o nosso núcleo também asiático na Brasel, né? Isso. Sasaki também hoje atuante, né, na Brasel, e hoje vem fazendo um trabalho bem bonito. Mas, Ana, a gente quer entender como tudo isso começou, né? Eu sei que você tinha uma baguete franqueada que era famosíssima lá na Faria Lima, entregava as melhores cestas de cafés da manhã para toda a turma, e lá que parece que onde foi tudo que começou, é isso, Ana? Verdade. Eu fiquei franqueada da Faria Lima, eu era muito apaixonada pelo La Baguette, e ainda sou até hoje. Porque mesmo depois de tanto tempo, não ficou superado o La Baguette, embora não exista mais. Mas eu tinha uma franquia ali em frente ao Museu da Casa Brasileira, embaixo era a padaria, e eu tinha o equipamento de produzir pão mesmo. Então eu tinha paredes assim, de fornos, estufas. Era uma indústria de pães, e na parte de cima era uma casa de chá. Então foi uma experiência muito gratificante, né? Muito nova, muito difícil, porque não é fácil mesmo esse setor, mas foi aí que eu conheci a Brasel. Eu fui convidada a me associar e nunca mais saí. Já estou falando, isso foi mais ou menos um pouco antes de 98, por aí. Faz bastante tempo. Bastante tempo. E você entrou como você... Eu era associada. Associada, né? E hoje... Porque a Brasel é uma associação de donos de bares e restaurantes. Sim. Ela representa o empresário, né? E é no Brasil inteiro, e hoje está fazendo 40 anos de missão respeitada e cumprida. Eu sempre falo isso, né, Sasaki? Eu tenho orgulho de falar que a Brasel, ela cumpre a sua missão, que é representar e desenvolver o setor de alimentação fora do lar. Embora a gente tenha crescido muito, hoje nós somos mais de 30 mil associados, a gente não fala só para o associado, a gente fala para o setor. E quando eu digo fala, é assim, a gente tem uma força muito grande política, a gente atua muito nos 3 âmbitos, né? Federal, estadual, municipal. A gente transita muito bem nesses corredores aí, fazendo o quê? Ajudando o setor. A gente trabalha junto com as autoridades para evitar que passem algumas leis que não têm muito sentido, né? Para valorizar outras que são muito boas. A gente está sempre próximo do legislativo, né? Sim. E do executivo. E hoje é um papel meu, eu também sou institucional hoje, então eu faço muito essa ponte também, eu e mais o outro diretor, que é o Kobayashi. Legal. E é um papel importantíssimo, né, gente? Porque até então, a gente está falando de 40 anos, né? 40 anos. Então, antes, né, acho que devia ser uma coisa que ninguém estava aí, né? Nem aí. Não tinha. Vinha a pessoa falar a lei do PSIL, tinha aqui, né? Nós temos o nosso fundador, um dos fundadores, o Percival Maricato. Tá. Ele sempre conta, porque ele sempre foi o grande guerreiro da associação. Ele é guerreiro mesmo, ele gosta de brigar, ele defende, ele é um advogado, né? E ele conta situações que foram enfrentadas pelos donos de bares e restaurantes, pelos empresários, muito difíceis, até de cadeia, de mídia querer, porque o bar e restaurante ele dá muita mídia. Sim. Ele repercute muito. Então a própria mídia busca criar situações em bares e restaurantes, né? E isso aconteceu muitas vezes, até... Muitas vezes a mídia fecha um bar e restaurante assim, né? Fecha, e aí E quem ia defender? Pois é. Era a Brasel.
Olha A só. Brasel começou lá atrás defendendo. É claro que tem coisas erradas, mas também tem jeito errado de abordar e de fiscalizar. Então é isso, ela defende até hoje o empresário, que é um setor bem complexo para legislação, para comportamento. A gente vê aí direto, né, tem coisa na mídia, novas leis, e então precisa realmente de uma entidade como a Brasel, que cumpre o seu papel. Sem dúvida. Ana, falando um pouco das dores aí dos donos de restaurantes, né? Você já estava falando, dando alguns exemplos. A Brasel, com as parcerias, né? Eu queria que você falasse um pouquinho das parcerias que a Brasel vem fazendo e os benefícios que essas parcerias estão trazendo para o setor. A Brasel tem esse viés político, mas também tem o viés de benefício de apoiar os empresários, né? E aí apoia juridicamente, comercialmente e politicamente. Então, nós temos parcerias muito importantes, principalmente para o bolso do empresário, né? Porque Ótimo. é um setor ainda muito machucado pela pandemia, muito endividado. Embora as pessoas achem que todo mundo ganha um absurdo, não é bem assim. Tem aqueles que têm investidor, que tem outro padrão de caixa, né? Sim. Que não é a grande maioria. Sim. A grande maioria sofre muito. O dinheiro é trabalhista contado. também, deve ter Muita ação trabalhista, sempre a pessoa favorecendo. corta a mão cozinhando, né? Essa saque porque... E a carência de mão de obra hoje. Isso. Né? A gente está sofrendo Esse é um problema geral, né? um apagão de mão de obra. Mas como o Sasaki disse, os benefícios, a gente busca parceiros comerciais que oferecem... cada empresa oferece o seu produto com vantagem para os associados. Legal. Tá? Então, por exemplo, nós temos uma parceria com bancos. Não sei se eu posso falar. Deve falar. O espaço Nós aqui é para temos você. parcerias muito importantes, como, por exemplo, o Santander. Foi uma parceria que eu desenvolvi lá atrás, há 5 anos. E essa parceria trouxe vantagens em taxas, em condições especiais para os associados, muito relevantes e muito importantes. Então, a cada ano a gente renova essa parceria. Legal. E cada vez mais sólida e com muito benefício para o associado. Então, eu sou associado à Brasel, tenho um restaurante, eu tenho uma taxa diferenciada no Santander. Tem. Parabéns. Bem diferenciada. Parabéns. Temos vários outros parceiros também. Temos Sicredi, que também tem condições especiais. Bacana. E a gente está ampliando isso. E temos também outros empréstimos de sistema de caixa, de consultoria, de mentoria, de seguro. Agora fechou uma parceria com o Seguro Saúde para os funcionários também dos restaurantes. Nossa, olha só, gente. Então, assim, eu aconselho quem for do setor a entrar no nosso site. O nosso site é abraselsp.com.br. Ali tem, se você fizer uma busca ali no site, eu sempre falo para o futuro associado, entra no site, porque por mais que a gente fale, é muita coisa, você não consegue falar. Mas ele entrando no site, ele vai ver a ação e a atuação da Brasel como é abrangente, forte e realmente pensando no setor. Muito bom. E Ana, fala para a gente, também vocês têm aí participações em eventos do setor, né? Como o FISPAL, a Nuga, né? E você ainda que realiza todos esses eventos. Isso também, conta um pouco em 2026 aí, o que a Brasel está trazendo aí de novidade na área de eventos? 2026 promete. Primeiro eu vou falar dos 2 novos eventos. São 2 projetos que eu estou encabeçando também e que eu acredito muito e é a novidade do ano. Nós estamos lançando o Comitê de Mulheres Abrasel. Olha só. Que eu percebi há um tempo atrás, há muitos anos já, porque assim, é um cenário muito masculino, né? Um setor muito masculino. E eu percebo já há muito tempo que as mulheres não frequentam muito a associação. Durante mais de 10 anos, eu fui a única diretora da Brasel. Olha. Então, ficava aquela mesa cheia de diretores e eu era a única diretora.
E aí, com o tempo, a gente foi conseguindo trazer. Hoje já somos, acho que 5. Ainda assim, é muito pouco. É muito pouco, é É. o que tem, né, no mercado aí. E há uns 3 anos, eu criei o projeto do Encontro de Mulheres Abrazel, que é um evento que tem 2 vezes por ano. A gente tem o patrocínio da BAT, Legal. que é nosso parceiro em tudo, e nessa parte do Encontro de Mulheres foi maravilhoso, porque nos possibilitou fazer 2 por ano durante os 3 anos, né? E a gente busca o quê? Trazer as mulheres empresárias para elas conhecerem a Abrazel, o que a Abrazel faz, e com isso chamá-las para participar também, não só dos encontros, mas da entidade como um todo, opinarem, porque as mulheres, nós temos um dado aí que 52% dos funcionários do setor são mulheres. Olha só, 52%. Então é a maioria, né? Bom, fora a clientela também, né? E 35% são empresárias, Olha são só. donas. E elas não têm voz, não participam. E aí começamos nessa batalha. Então eu sempre tenho 2 palestras interessantes para a mulher. E conseguimos, eu noto muito que elas não têm ainda, embora sejam mulheres ativas, que trabalham muito, porque trabalham muito, né? Trabalha no balcão, no caixa, no escritório, em tudo. As mulheres, que é um setor difícil, né? Mas elas não têm a rede da vida financeira delas. Então, eu busquei muito esse assunto. Levei mentorias, levei consultores para falar, para ela perceber que ela tem que cuidar da vida financeira dela. Isso significa investimento, significa previdência, pensar na vida dela lá na frente, não depender do marido, do sócio, do irmão, do namorado, né? Sim, tem um relacionamento ótimo, Sim. tem, mas a sua vida financeira você tem que cuidar. E olha, é surpreendente a gente ver os depoimentos, sabe? Ai, nossa, como foi bom, sabe que eu não pensava nisso. Enfim, a gente leva vários temas, a gente levamos a delegada Raquel Galinatti, que fala muito da violência contra a mulher. E isso tudo foi dando o início para a gente levar isso não só para São Paulo, capital, mas para o interior também. Que legal. E estender, aumentar, fortalecer esse trabalho para as mulheres. Então, a gente vai lançar, se tudo der certo, a gente vai lançar agora em abril o Comitê de Mulheres Abrazel, indo para... A Abrazel está crescendo muito, né? Então, tem núcleos no interior e tem regionais. A gente tem regional em Campinas, em região metropolitana, a Alta Mogiana, que é Ribeirão Preto e cidades vizinhas. Núcleo, a gente tem Baixada Santista, que é enorme, me parece que são 9 municípios. Tem Guarulhos, ABC. que é muito grande. ABC tem formação, formou o Mantiqueira, que é a Mantiqueira Paulista, Sim. que é Campo Jordão, em algumas cidades vizinhas. E que mais? Campo Limpo. Guarulhos. Campo Limpo está em formação ainda. A gente tem um projeto de expansão. Esse ano a gente tem que ter mais uns 6 núcleos. Vamos ter, com certeza. O Vale do Ribeira, Sorocaba e região. E aí a gente está falando do estado de São Paulo, né? Isso. E aí, só para falar do projeto das mulheres, que é muito bacana, é muito legal, é engraçado, porque a gente também teve aqui no programa, né? A gente ouve muito a palavra sushi man. Mas a gente teve aqui a Maísa Ono, né? Sim. Vamos dizer, uma sushi woman, digamos assim, né? Dizer assim. E a gente estava hoje entrevistando também o Xandão, que é um cara do setor também do food service das antigas. Hoje ele está com a questão de que ele falou que praticamente 90% dos restaurantes dele só tem mulher. No balcão, né? Falou no balcão, na cozinha também. Na cozinha. Atendentes. Então, e como a gente também ouve... Você ouve o pizzaiolo, às vezes você não ouve a pizzaiola, né? Então esse trabalho de vocês é muito legal, muito bacana, porque realmente ainda é uma cultura machista, né? De certa forma, assim. É um ambiente muito masculino. Muito masculino, né? E que isso tem que ser quebrado. Muito bem, parabéns pelo trabalho. Está melhorando. bastante. A gente sente que está melhorando, mas assim, eu acho que você falou pizza, culinária japonesa, oriental,
tem que buscar. É. Né? E a gente vê que nós temos mulheres de destaque na culinária oriental, né? Na gastronomia oriental, mas são poucas, mas já temos algumas. Na pizzaria são muito poucas, mas também está começando. Mas eu acho que tem que ter um movimento como eu fiz para nós, da Brasel, da mulher que está lá dentro e buscar as outras, sabe? E eu não sei, eu acho que a gente tem que cutucar isso. Como é que faz para essa mulher participar dessa... Eu vou abranger isso no nosso projeto, abranger, tá. Porque é gastronomia, né? Sim. É alimentação fora do lar como um todo. E foi muito bom esse toque que vocês estão dando, porque eu vou observar isso e buscar. Observa na oriental, na né? pizza. A gente teve o privilégio de ter, e é uma churrasco entrevista bem também. interessante, churrasco até que a gente já viu bastante, assim, né? Você está fazendo churrascada e tal, tem várias mulheres já no fogo de chão, mas na oriental tem esse destaque, né? Que já vem da cultura também, vem né? da cultura, e é uma história bem interessante também, que a gente... Como toda a história, né? Como a igreja também, nossa, minha, por exemplo, católica também, escondeu um monte de coisa e tal, você vê que é uma coisa, né, da sociedade, da história como um todo. E hoje isso está mudando completamente, e eu acho que essas mulheres têm que estar, né, aí nessa associação aí maravilhosa que a Ana está fazendo. Tem que buscar o seu espaço, né, e participar, porque quando quando eu falo, né, apresento os encontros, eu falo, a gente tem que ter voz, não é só trabalho, né? Tem que participar, aparecer, estar presente. Mas eu acho que está caminhando para um empate aí. Bacana, não, com certeza. Ana, mudando um pouquinho de assunto, a Brasel, de 2 anos para cá, ela se tornou um pouquinho mais oriental, né? Nossa, pouquinho não, muito. Conta um pouquinho aí. Com a eleição do atual presidente, que é o Luiz Hirata, ele é oriental e ele tem restaurantes da gastronomia oriental. Ele tem no Clube Pinheiros, que é o Camê, maravilhoso, e o Tatá Sushi, que tem 2 endereços, no Itaim e na Faria Lima, em Pinheiros. E muitos anos dono do COI, que foi um clássico também. Foi quem começou com o COI. E ele, além de tudo, ele é muito carismático, muito amigo, ele faz tudo com os amigos, e vem amigo para cá. E aí começou. Veio um monte eu sempre brinco, né? Veio um monte de japoneses. E foi muito interessante, porque eu pelo menos não tinha essa convivência com a cultura japonesa. E passei a conviver muito, muito mesmo, porque a gente tem vários diretores japoneses hoje, né? E são muito ativos, muito atuantes. Exemplo do Sasaki, que trouxe esse olhar da gastronomia, da alta gastronomia japonesa, né? E a gente já fez grandes coisas. Agora eu vou falar também dos eventos, né? Mas, por conta disso também, a gente acabou entrando nas feiras que a gente já fazia, e aí algumas a mais. A gente faz a Anuga, que vai acontecer agora de 7 a 9 de abril, a 8ª edição. Nós estamos desde a primeira, e depois que o Sasaki entrou, a gente tem a Cozinha Show, e ele é que organiza a Cozinha Show, a curadoria dele. Então, trouxe muito nesses momentos a culinária japonesa, oriental. Na Seafood, ano passado ele abriu um Katai, né? Foi o stand da Brasel. A gente faz a Anuga. Tinha fila ali, né? Foi um sucesso, né? Fizemos a FIPAN pela primeira vez o ano passado. E esse ano, e a Seafood, como você bem citou, nós estamos em todas as edições da Seafood, que é uma feira maravilhosa, que é uma feira do pescado. Sim, Ricardo. E por conta disso tem muito oriental também, tem o campeonato de sushi, e o nosso stand tem a Cozinha Show. E a cada ano a gente está crescendo mais lá e levando muita informação da gastronomia japonesa. Parabéns. É o 3º ano que a gente faz o Katai. Isso. Katai. Que é maravilhoso. Eu nunca tinha visto isso. É um atum de, sei lá, quase 100 quilos ou 100 quilos, o bluefin,
E ele é aberto lá na hora. Então é uma atração. Ainda conta um pouco também do Pirarucu, né, que foi uma novidade para a feira. E esse ano a gente acabou tendo também, puxando um pouco para o Brasil, né? O pirarucu, um pirarucu de 112 quilos. Né? Mas era uma coisa, ele tinha 1,20 m por aí. Eu nunca tinha visto. E foi muito interessante porque estava o Ministério da Pesca, participa dessa feira, né? Eu chamei o ministro e os 2 assessores, e ele nunca tinha visto também um peixe daquele tamanho. E daí fez fila, todo mundo tirando foto com o pirarucu. Mas o que me marcou mais foi que ele foi aberto ali também, a gente tem uma bancada, aí o Sassá que conduz, sempre convida os experts nesse assunto, e dessa vez vieram os ribeirinhos que criam esse peixe, e vieram do Amazonas. Muito interessante, Olha né, só. Sasaki? Um pessoal muito preocupado com a sustentabilidade, com o cuidado com o peixe, com o cuidado para não pescar fora de época. Então, e eles, sim, eles falaram muito bem, tiveram uma participação muito ativa. Que legal. E levaram bem essa mensagem durante a feira. Muito e depois eles cortaram. Quem participou dessa apresentação foi o chefe Castro. Ele também é da culinária oriental japonesa e ele fez um prato que foi o pirarucu com empanado e molho de açaí. Ficou bem interessante. Bem gostoso, hein? Inovando também, né? Bom, e assim, é interessante, né? Pro setor e até para a gastronomia japonesa, esse trabalho que a Brasel ela faz. Por exemplo, que nem eu sempre percebo ali nas feiras, sempre tem alguém de camarão, sempre tem um fornecedor novo, sempre tem um parceiro novo, e é uma oportunidade para os associados, né? E até mesmo os participantes da feira, eles conhecerem, né? Produtos novos. Conta um pouco, assim, como que você faz esse contato com as empresas? A gente vê que pelo que você está falando, a Brasel, ela fomenta ali o food service de um lado, e do outro lado tem a indústria, né? Então, assim, como você está falando, é uma boa oportunidade para a indústria, de certa forma, conhecer o food service e vice-versa. Porque muitas vezes a indústria está lá, mas o food service acha que, né, tá ali, mas será que eu consigo comprar, né? Será que eu consigo ter um preço diferenciado, né? Algum privilégio ali? Será que eu não preciso ter uma quantidade mínima, né? Ou conhecer indústrias, né, como o próprio Rodrigo aqui do Rei das Ovas, nosso patrocinador, Sim, um dos, ótimo né? também. Rodrigo, um cara que tem uma história fantástica. E hoje ele tem um caviar ali que é de respeito. Nós usamos, né? Nós usamos na apresentação. Então, assim, mas ao mesmo tempo você vê que ele não conhece todo o food service, né? Então, assim, é interessante esse trabalho, né? De trazer o food service do lado e a indústria do outro que vocês acabam fazendo, né? Fala um pouco para a gente sobre isso. Essas feiras que a gente participa, elas têm muito esse viés. Porque a própria feira já é isso, né? Ela está lá com os fornecedores, apresentando os produtos, e nós estamos lá para juntar os dois lados. Então, a gente leva os nossos associados, a gente leva o setor, né, de alimentação fora do lar. Isso engloba hotel, empório, hotel, empório, pousada, que eu ia falar, restaurante, padaria, bar. Eles são convidados, eles vão, porque lá eles vão encontrar tudo que eles precisam. Então, eles vão mesmo para as feiras e nós temos esse trabalho de buscá-los. Então, a gente divulga, a gente chama, a gente tem condições especiais. O nosso espaço é sempre um ponto de encontro. Vem caravanas do interior, muitos empresários do interior. E então, a gente busca o outro lado também. A gente busca os parceiros para apresentarem seus produtos. Então, a gente tem que aproximar o comprador do vendedor. A gente tem também um trabalho com os pequenos produtores. Bacana. Sempre estão com a gente nas feiras. Como é que é esse trabalho que vocês fazem? Porque o pequeno produtor, que são os artesanais, eles não têm equipe de vendas. Eles não têm condições de ter equipe de vendas. Então, nas nossas feiras, eles se encontram com o comprador deles. Peraí, vamos parar. Eu vou reformular essa pergunta e depois vai virar corte. Isso pequeno produtor é bom a gente começar a bater também, viu? Sim.
Ana, conta pra gente esse trabalho que vocês fazem aí com os pequenos produtores também na Brasel, que não são só os grandes, né? Conta aí pra turma. Não, eu sou muito apaixonada por esse universo do pequeno produtor. Eu visito muito, eu conheço, e junto com a Secretaria da Agricultura, eu vou muito nos eventos e busco trazê-los para nós, para os nossos eventos. É um trabalho muito sério, é um trabalho de muita qualidade. E São Paulo tem produtos maravilhosos que a gente não conhecia. Agora eles estão sendo valorizados tanto pela Secretaria do Turismo quanto pela Secretaria da Agricultura. Então a gente tem queijos maravilhosos paulistas, tem vinhos. Vinhos, né? Tem uma rota do Cuesta, a rota do vinho. E é um trabalho, gente, esse trabalho Mel, é muito legal. Claro. Muito mel, legal. a gente tem mel, azeite, Azeites. tem produtos doces, geleias, tem muita coisa Muita interessante, coisa, mas eles não. Cachaça, porque todo mundo fala cachaça mineira, mas a paulista é muito boa. E eles não têm equipe de vendas, muitas vezes eles estão lá no interior. Então, esses eventos acabam sendo as vitrines deles. Sim. E é um projeto muito gratificante de fazer. Palmito, a gente tem um pessoal do Palmito Pupunha, que eles vêm lá de Registro, mas é uma qualidade, é uma coisa maravilhosa, sabe? Sal também, esse sal, como fala? Esse sal que faz... Flor de sal? Flor de sal. Flor de sal. Muito bom. Então, assim, é muito gratificante. Pães. A gente vai colocando os parceiros e eles acabam, nessas feiras, ampliando o universo de compradores. Maravilhoso né? esse trabalho, é muito legal. É uma oportunidade muito boa. O micro-target local, né? Fomentando até a economia regional. Muito bom esse trabalho da Brasel. Fortalece muito. Agora, a FIPAM é a Feira da Indústria da Panificação, a gente participou ano passado e vamos participar esse ano também. Muito interessante, porque hoje as padarias são restaurantes, né? Todas elas têm seu buffet, então nós procuramos nós fizemos um trabalho mostrando algumas opções, e nessas cozinhas, que as nossas cozinhas show, eu sempre chamo de mais sustentável, porque numa feira não dá para você colocar uma cozinha sustentável, mas mais sustentável dá. Então, a gente dá sempre um passo de cada vez e mostra. Essas últimas, a gente tem a Capitólio, que ela faz a recolha do óleo usado e o destino correto desse descarte. Uhum. Então, ela vai buscar, ela tem aquelas bombonas, ela vai buscar, ela troca, ela dá o correto descarte, que esse é um assunto muito sério, sabe? Sem dúvida. Tem que descartar corretamente, porque é muito ruim para o meio ambiente descartar de qualquer maneira, né? Então, a gente apresenta uma solução, um parceiro que está lá. E esse tema de sustentabilidade na cozinha não é um tema muito carismático, porque as pessoas acham que dá trabalho, é caro, realmente é. Mas tem que fazer. Não tem saída. A gente vai ter que abraçar. Então, eu estou colocando uma parceira com a NutriMais, são nutricionistas, e a gente, durante a Cozinha Show, que eles estão todos ali querendo degustar o prato, vendo como faz, que eles estão super atenciosos, entra uma nutricionista sem que eles saibam, e ela faz uma intervenção e fala, conversa com o Sasaki, conversa com o chefe, comigo, e ali ela passa boas práticas. Muito legal, parabéns. Sem que as pessoas parem para ficar assistindo aquilo, mas ela entra como intervenção. Legal. E aí tem um e-book das boas práticas que a gente põe no QR Code, e assim, uma mensagem a pessoa leva. Eles saem de lá com uma mensagem. Não, sem dúvida. Enriquece sempre, eu procuro sempre ter um conteúdo que enriqueça um pouco. Você vai no evento, mas você aprendeu alguma coisa. Aprende alguma coisa. Você sai diferente, né? Ana, e um pouco, desculpa, Diego. Trabalho social também, né? Eu tive o prazer de participar. Queria que você falasse um pouquinho do Projeto Arrastão. Projeto Arrastão, que foi um projeto muito bonito, né? E a gente fomentou bastante o setor aí, restaurantes japoneses.
Foi um projeto interessante, uma iniciativa muito boa da Brasel, que levou para a periferia uma capacitação, porque o surgimento também está em falta, né? Não está fácil, as novas gerações não estão buscando muito isso, então a ideia era essa, levar para a periferia, e foi feito lá no Campo Limpo, no projeto Arrastão, que é um projeto muito sério, muito bom, e o Sassá que conduziu isso também, foram vários professores, e ensinaram os alunos a prepararem o sushi, o corte, assim, coisas mais básicas, né? Porque é muito difícil ser sushi man, mas um início, né? Um pontapé inicial para despertar a vontade. E eles tiveram esse curso, a roupa, tudo que eles fizeram, tudo foi oferecido pela Brasel. Mentoria, estágio, né? Estágio. Que bacana. Eles já saíam do curso já com estágio. Foi muito interessante. E a Brasel tem esse lado. No Dia das Crianças, faz um trabalho com as crianças de várias comunidades, de várias escolas. E a gente está sempre em busca de um projeto social. Legal. Né? Agora, eu ia falar de 2 projetos, eu falei só das mulheres. Isso que eu queria voltar à pergunta. Você falou do projeto das mulheres. Quais são os outros projetos, independente das participações de feiras e tudo que vocês já fazem, que vai ter de especial aí para 2026, Ana? Tem um projeto que eu sou muito apaixonada também. Eu sou muito apaixonada pelo meu trabalho, né? Dá para ver. Dá para perceber. Mas esse projeto, eu fiz uma parceria com um publicitário, Nelson, e ele me apresentou uma ideia de um projeto de hospitalidade acessível. É um tema muito sério, que está muito distante da maioria das pessoas, inclusive de mim estava, e a gente não olha muito para esse lado. O que seria hospitalidade acessível, Ana? Ele é uma parceria com esse publicitário e a Secretaria Estadual de Políticas para Pessoas com Deficiência Física. Ok. O secretário, que é o Marcos da Costa, ele tem uma deficiência física e ele olhou para esse lado. E aí essa multiplicação desse conhecimento, porque a gente não tem essa informação. Nós temos no Brasil em torno de 15 milhões de pessoas com deficiência física. A grande maioria não sai, não vai para os restaurantes, não é integrada na sociedade e ninguém olha para isso. Eles acabam fazendo coisas muito nos ambientes deles. E eu não sabia, eu fiz várias reuniões com pessoas com deficiência e eles dão um depoimento que eles chegam num restaurante, se a gente for num restaurante com uma pessoa deficiente, o garçom chega para você e fala assim, o que ele vai querer? Não pergunta para ele. Que absurdo. Mas ele também não sabe, entendeu? Não é que seja uma maldade, alguma coisa. Não, ele também não sabe. Então, a gente tem que ensinar. E aí eu conversei com vários deficientes, até com deficiência de fala, mas você consegue entender. A gente vai ter que se esforçar e entender. E eu, nessas reuniões aí, eu fiquei muito sensibilizada. E eu fui no lançamento dessa campanha, que foi a Virada Acessível, e as pessoas que participam nos municípios, nas entidades, são diretores de entidades, são pessoas com muita deficiência. E participam e fazem. Então, olha, é uma aula para a gente, sabe? E São Paulo tem em torno de 4 milhões de pessoas com deficiência física, que também podem vir a ser clientes dos restaurantes, né? Nós temos como lei a obrigatoriedade de sermos acessíveis. Então, é banheiro acessível, é rampa. Eu acho que para meio por aí, não tenho muita certeza, que é uma coisa que eu estou pesquisando. E nós temos vários depoimentos que as pessoas, o banheiro não é usado, porque não vai deficiente, entendeu? Então, o nosso trabalho vai ser abrir as nossas casas para acolher essas pessoas. Mas, além de acolher, é de buscar, de estimular que elas venham, sabe? Aqui a gente vai falar com você,
Para o cego ter um Nós estamos cardápio fazendo em uma braille, campanha, sei lá, uma campanha muito por aí séria, que abrange muita, não é fácil também, é uma campanha difícil, é um trabalho bem difícil, que a gente também está em busca, até vou falar aqui que tem audiência, né, de patrocínio, que a gente precisa para multiplicar isso. E quem quiser patrocinar, fala com você, com a Brasel. Pode falar comigo, com a Brasel, Tá. Ana Salles. E eu acho muito importante, assim, é muito gratificante esse projeto. E agora, dia 19 de março, nós vamos fazer o Fórum de Acessibilidade, que vai ser lá na Secretaria da Pessoa com Deficiência, lá como chama? Auro de Moura Andrade, ali no Memorial da América Latina. Vai ser lá. Então, a ideia é essa. E também nós vamos buscar, nós temos a nossa escola que está apta a capacitar pessoas que possam trabalhar no setor. Então, para garçom, para bartender, para barista, conforme o grau da deficiência, ou o tipo da deficiência, a pessoa consegue se encaixar. A gente vê muito isso nas farmácias, algumas redes de farmácia hoje, né? Tem essa inclusão, que é muito legal, muito bacana. Nas grandes empresas também a gente vê alguma coisa. Bastante, E, assim, curso de operador de delivery. Ele pode fazer sentado, né? Operador de delivery, de RH, gestor. Então, a nossa escola está apta para formar essas pessoas e trazer para as nossas casas trabalhando. Legal. Né? Parabéns. Projeto muito legal, muito bacana. Conte com o Sushi Business para o que precisar. Com certeza. A gente poder trabalhar isso no mercado também de food service oriental, né, Sassá? Aqui, com alguns patrocinadores nossos, estamos aqui à disposição. E qual que é o outro projeto? Então, você já falou 2, das mulheres, deficiência física e... Então, esses 2 são os principais. Tá. O outro projeto, a gente está... Na Anuga, agora, a gente vai fazer o Fórum Abrazel, em São Paulo. Tá. Então, vai ser no dia 8 de abril, onde nós vamos desenvolver temas de muita necessidade do setor, do empresário. Então, nós vamos falar de inteligência artificial, bem focada no restaurante. Vamos falar de um projeto, de um tema que é bem importante, que é o delivery. Agora a gente está com várias operadoras de delivery, né, que estão disputando o mercado. Então, é um momento favorável para o restaurante, né? Mas o restaurante ele não sabe muito trabalhar com delivery. Não é todo restaurante que sabe utilizar essas ferramentas e obter lucro como precisa, né? Nós temos alguns casos, por exemplo, o Luizinho, que é o nosso presidente, é um dos casos. Ele trabalha muito bem o delivery. Então, a gente tem que transmitir isso para o setor. A gente vai falar desse tema, vai falar um tema que é muito doído, que é o jurídico. Reforma trabalhista, que esse ano já está confundindo todo mundo, está dificultando. Cada hora, né? Enfim. Né? É complicado. Vamos falar disso também. Então, é um fórum que ele vem para somar, para ajudar na formação e na capacitação dos empresários. Né? Legal, por isso que os empresários, primeiro. Eles precisam, né, tanto da Brasel... Lógico, tem que frequentar, tem que estar presente, tem que participar, eles têm voz, a gente quer ouvi-los, a gente faz pesquisa para entender o que está faltando, o que eles precisam. Agora, mesmo para definir os temas do fórum, a gente fez uma pesquisa grande e chegamos... E o atendimento, que eu esqueci de falar. O atendimento é a grande preocupação. É a maior. Foi o que mais teve ponto na pesquisa, foi o atendimento. Pessoal, o food service aí, oriental asiático, que segue a gente, por favor, falem com a Brasel. A Brasel está aqui para ajudar vocês. Falem com a Ana. A gente vai deixar aqui o site, a gente vai deixar aqui redes sociais. Deixa eu deixar teu contato direto também? Pode, claro. Contato direto, essa mulher é apaixonada pelo que faz, está fazendo um trabalho maravilhoso, é verdade. Né? E a gente está aqui nessa saque, com entrevista todo dia do outro lado do front, e eles precisam disso. Então não deixem de falar, né? Não, a Brasel, né, ela falou muito aqui já, isso daí é uma parte, né? Porque tem tanta coisa que a Brasel ela faz pelo setor, e só quem está lá dentro mesmo para entender
tudo que acontece, né? Exatamente. E ficou o convite, né, para todos vocês conhecerem a Brasel, conhecerem a Ana, para vocês poderem se beneficiar, né, com todas essas parcerias, né, Ana? A gente tem o site da Brasel Nacional também, tem muitas iniciativas ali, muito apoio. Aquele que se associa, ele passa a fazer parte e ter acesso à rede de conhecimento que a Brasel propõe, divulga e fornece. É muita coisa, é uma capacitação geral e é muito importante isso. Pessoal, a gente está vendo aqui que o tempo já está, infelizmente, acabando, Ana, mas a gente quer você de volta no programa mais vezes. Vamos, com porque certeza. Tem muito mais assunto aí para falar nessa sala aqui. Com certeza. Mas a gente tem uma perguntinha aqui que a gente faz para a turma, né? E a Ana vai ter que responder, olhando para aquela câmera ali onde está nosso diretor Michel, que é o legado em vida, não pós-morte, né? E a gente até imagina pela sua paixão, né? Pelo que você tem, pelo que você faz, isso está nítido, está claro, né? O que é ótimo. Mas o que você, Ana, gostaria de deixar como legado? Você vai respondendo para aquela câmera ali, ó. Você sabe que você fez uma pergunta que eu tenho já bem clara essa resposta. Eu sempre fui muito de ir atrás das coisas na minha vida, porque a minha vida nunca foi fácil e eu tive que fazer dar certo. Esse é o meu legado. E eu falo para minhas filhas, agora para minha neta, né, que já consegue entender, e é o que eu faço no meu trabalho. A gente tem que fazer dar certo. Não cai do céu. E mesmo que caia e você só usa aquilo ali, tem pessoas que caem, tudo no colo. O meu nunca caiu nada, eu tenho que buscar. Então, eu acho muito gratificante e muito importante. Eu tenho uma cabeça voltada para a solução e não para o problema. Então, o que tem aqui de problema? Mas o que a gente vai resolver? Não pode ficar no problema e o problema enfraquece você e você não vê a solução. Então, o que eu quero... E a minha filha fala, mãe, eu aprendi com você. Olha só. A fazer dar certo. E eu acho que é isso que é importante para todo mundo. Eu falo sempre para minhas amigas, para minha equipe de trabalho. Gente, nós temos que fazer dar certo. Vamos à luta e dá. É uma certeza absoluta. E vamos buscar sempre a solução. Maravilha. Obrigada pelo convite, Imagina. Admiro muito o trabalho de vocês. Obrigado você por estar aqui, pelas iniciativas, né? Enfim, parabéns pelo trabalho. Obrigada. E assim, a gente também quer agora, né, Sasaki, faz as honras de dar aí o brinde para a Ana, nosso patrocinador. Você veio aqui, todo mundo que sai de Sushi Beats ganha presentes. Ah, que bom! Vai levar uns presentinhos, né, Ana? Tokyo Foods, você já conhece, né? Tokyo muito, Foods, parceira da Brasel também, né? Então você está recebendo aqui os snacks coreanos, que sabor legal. kimchi, original e churrasco coreano. Tem os sakes da Hakutsuru, tá? Conheço também, muito bom. Já tomamos, né, bastante nos eventos, né, Ana? O yakinori e o shoyu. E São nosso ótimos. Rei das Ovas, Rodrigo, conhecemos também o Rodrigo. Maravilhoso, nós usamos lá na também. Seafood. Ele presenteou aqui você com ovos de salmão, ovos de curá, ovos de salmão, tobiko e massagô. Obrigada. Muito obrigada e aí a todos. Tem do Emerson aí, que é o mais legal, que ela vai ter que abrir aqui no programa, não é uma pegadinha. Emerson, valeu. Ó, presente do Emerson. Comércio Kaori. Comércio Kaori. A gente pede para as pessoas abrirem no programa, que é uma coisa que... A Kaori é uma importadora de utensílios, muito importante aí no mercado. Sempre aprendendo com essa cultura japonesa. É um daroma. Ele representa um monge. Tá, né? E aí, é para trazer sorte. O que você vai fazer? Você vai fazer um pedido e vai pintar um olho. E aí, quando esse pedido se realizar, você pinta o outro. Nossa, que legal! Não conhecia. Nossa, já vou fazer hoje. Pedir também eu sei, viu? É importante, é importante. Agradeço muito também, mas também sei pedir.
Gente, muito obrigada pelo carinho, pela Obrigado você, atenção. Ana. E estou sempre pronta a vir aqui, se puder colaborar. Eu gosto muito do trabalho de vocês e estou pronta para isso. Obrigado. E conte com a gente também. Pode contar com a gente, Ana. Obrigada, Obrigado. Emerson. Pessoal, olha, tem que fazer dar certo, conforme a Ana aqui falou. Não esqueçam, hein? Fiquem ligados com a gente. Daqui a pouco tem mais Sushi Business para você. Obrigado mais uma vez e tchau. Pessoal, hoje o Sushi Business vem aí numa causa bem interessante junto à Abrazel. Para quem não sabe, a Abrazel é a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, a Abrazel SP daqui de São Paulo. O site está aqui embaixo, deem uma olhada. E a gente sugere para vocês todos aí do setor do food service de comida oriental, por favor, conheçam a Abrazel. A Abrazel ela dá vários benefícios para você, dono de restaurante, entre descontos diversos aí em taxas, uma assessoria que muitas vezes você pode estar precisando jurídica ou quem sabe aí na parte de setor de compra, de gestão. Ela tem diversas coisas aí interessantes para poder você fazer parte dela. Nós do Sushi Business apoiamos e, por favor, acessem o site da Abrazel SP. Vale muito a pena para você.